votações. Passemos à ordem do dia. Essa é uma questão de ordem, senhora presidenta. Pois não, vereador. Eu evoco o artigo 118 para fazer uma inversão de pauta para o projeto de lei 108, né, seja apreciado e discutido agora. Pois. Então, em votação, a inversão de pauta do projeto de lei número 108 de 2022. Solicito aos vereadores que registrem seus votos. Aproveitamos e agradecemos também a presença das diretoras que estão aqui acompanhando, professoras. Muito obrigada. Vereador Xuxa vota sim. Vereadora Gladys vota sim. Vereador Daneluz, acho que não está, né? E vereador Wagner também não. Então, encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A inversão de pauta foi aprovada por unanimidade, com a ausência do vereador Ricardo Daneluz e vereador Wagner Petrini. Em segunda discussão e votação, o projeto de lei número 108 de 2022, contido no processo número 151/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera dispositivo da lei número 7.320, de 11 de julho de 2011, que estabelece regramento referente à eleição direta para equipes diretivas das escolas municipais e da outras providências. Contém emenda modificativa 1 de 2022, e emenda aditiva 1 de 2022. Relator, vereador Wagner Petrini. Com a palavra, o relator, vereador D'Ambrosio, por gentileza. Adoc. Solicito a dispensa por ter sido lido na primeira discussão, senhora presidenta. Obrigada. Leitura dispensada. Em discussão, a emenda modificativa 1 de 2022. Peço a palavra, senhora presidenta. Vereador Lucas. Bom dia, presidenta, colegas vereadoras, colegas vereadores, as pessoas que nos acompanham pelas redes sociais e, especialmente hoje, as colegas professoras da Rede Municipal de Ensino de Caxias do Sul. Aqui, várias diretoras, vice-diretoras, representação aqui do Sindicerve. Dizer que nós estamos aqui discutindo um tema relevante para o município de Caxias do Sul, que é a adequação do projeto de lei que trata do regramento para a eleição das equipes diretivas, das nossas 85 escolas municipais. Então, é importante tratarmos e falarmos sobre esse assunto com a devida vênia. A lei do Fundeb, ela estabelece a necessidade de mudanças nas leis municipais. E é isso que aconteceu. O governo elaborou um projeto de lei e está trazendo a essa casa. E dentro desse projeto de lei, para quem leu com a devida atenção, ele vai estabelecer critérios de mérito e competência às equipes diretivas. E é isso que o projeto de lei fala. A emenda que nós vamos discutir agora é uma emenda que inclui a comissão de diretores na comissão representativa, que vai elaborar os critérios de mérito e desempenho. Nós temos o Conselho Municipal de Educação, os conselhos escolares, a Prefeitura Municipal, o sindicato, e a emenda trata de incluir, e surge de uma demanda da própria comissão de diretores, para que ela componha essa comissão representativa que vai elaborar os critérios de mérito e competência, como a lei preconiza. Então, é nesse sentido que nós solicitamos, no momento oportuno, o voto favorável, porque ela vem ao encontro de que essa comissão se torne mais representativa. Era isso, senhora presidenta. Muito obrigado. Peço a palavra. Vereador Scalco. Peço a palavra. Senhora presidente, caros colegas, olhando a emenda modificativa proposta pelo pessoal do PT, esse acréscimo do parágrafo terceiro proposto, quero considerar que a Comissão de Diretores Municipais não tem constituição jurídica. Não cabe a inclusão da representação de diretores.
enquanto as direções já fazem parte dos conselhos escolares e são membros natos, e por serem membros natos, possuem cadeiras no Conselho Municipal de Educação. Portanto, novamente, não cabe inclusão dessa comissão criada por não ter constituição jurídica. Obrigada, vereadora Estela. Achei que estava ligado, senhor. Agora foi? Foi. Então, bom dia a todos e todas. Eu acredito muito na importância dessas escolhas que dizem respeito à nossa escola, à nossa comunidade escolar, serem sempre as mais representativas possíveis. A gente sabe que já existe na lei a paridade, né? Serão 3 entidades, mais 3 representantes do executivo. Então, o que a gente está pedindo é que tenha um acréscimo de mais um representante do executivo e mais uma representação da comissão de diretoras, que sim, ainda tem a característica de não ser uma entidade reconhecida, mas que é uma entidade que já atua na nossa cidade, que já representa as direções das nossas escolas, que, querendo ou não, são quem fazem as nossas escolas continuarem trabalhando e atuando. Nesse momento difícil que nós enfrentamos no último período, no momento da pandemia, onde a gente teve tantos desafios, teve que ver a educação se reinventar, no momento onde a gente sabe que falta pessoas para acompanhar os estudantes que têm alguma deficiência, no momento onde a gente vê que o ensino está cada vez mais difícil a ser disponibilizado, que as nossas crianças estão, sim, com muitas dificuldades, num momento onde 43% da população estudante já pensou em largar os estudos, a direção é muito importante. A direção é fundamental. Então, para a escolha, para esses critérios, para esses méritos, nós acreditamos também ser fundamental a participação de quem trabalha na prática, de quem sabe como na prática é ser diretora, é ser direção de escola, é saber lidar com todos esses desafios. A gente acredita que ter alguém que vive essa realidade é importantíssimo. Por isso que a gente pede a aprovação da emenda, uma emenda simples, que na verdade não altera em nada o que o projeto em si fala, não vai em contrariedade ao projeto, ele só traz uma questão que a gente acredita ser importante, que é a participação das diretoras, por elas também saberem quais que são as demandas de ser diretor de uma escola. Muito obrigada. Obrigada, vereadora Estela. Também agradecer a presença da Silvana, nossa ex-vereadora e presidente do Sindserv. Também Malu, do Sindserv. Muito obrigada. Em votação, a emenda modificativa... Para declarar o voto. 1 de 2022. Vereador Lucas, para declarar o voto. Então, a comissão de diretores, ela não é uma comissão formalmente instituída, mas que na prática se reúne, se não semanalmente, quinzenalmente. Porque são as colegas e colegas timoneiros e timoneiras que estão à frente da gestão das nossas escolas. A comissão de diretores não é formalmente constituída, mas tamanha a importância da comissão que está no Conselho Municipal de Educação. Então, o argumento de não ter uma constituição formal para justificar o voto contra a emenda, ele não se sustenta, porque a comissão é reconhecida, talvez não muito nesse governo, já que a secretária tem proposto que a comissão de diretores se divida pelas regiões da cidade. E tem dificuldade de forma recorrente em dialogar com a comissão de diretores. E sabem, colegas diretores, isso acontecia no governo Guerra, né? Infelizmente. No governo Guerra, desde que tem comissão de diretores, e como historiador aqui eu acho, não sei se tinha comissão de diretores do Vitório, mas do Vanim, Pepe, Sartori, Alceu,
Sempre a comissão de diretores foi respeitada, teve reunião, foi considerada. Agora que nós temos ares de autoritarismo que dificultam a relação com a comissão de diretores. Mas sim, nós defendemos a inclusão da comissão de diretores na comissão representativa, que vai discutir os critérios de quem está à frente da gestão e que conhece. Nada melhor que a comissão esteja representada e construindo, já que está com a barriga no balcão diariamente enfrentando os problemas. É por isso que nós orientamos e solicitamos o voto favorável no momento oportuno. Obrigada. Em votação, a emenda modificativa 1 de 2022. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A emenda modificativa 1 de 2022 foi rejeitada por maioria, com votos contrários do vereador Adriano Bressan, vereador Bortola, vereador Xuxa, vereador Fiuza, vereador Juliano Valim, vereadora Marisol, vereador Marcon, vereador Cadori, vereador Daneluz, vereador Fantinel, vereador Scalco e vereadora Tatiane Frisso, e ausências do vereador Velocino e do vereador Wagner Petrini. Em discussão, a emenda aditiva 1 de 2022. Peço a palavra. Vereador Scalco. Senhora presidente, caros colegas, essa emenda é uma forma de garantir que o artigo 64 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação seja incorporado à legislação de Caxias do Sul, uma oportunidade única de atualizarmos a legislação de Caxias igual como está a lei nacional. E deixo bem claro que não é nada contra professor nenhum, mas a gente tem que melhorar a gestão nas escolas, melhorar a qualificação dos professores, e essa é uma oportunidade ímpar para Caxias do Sul. Desculpa. Então, meu objetivo é qualificar o ensino público municipal e que os professores tenham cada vez mais capacitação para poder gerir toda a parte das escolas de Caxias. Muito obrigado. Peço a palavra, presidenta. Vereador Lucas. Então, seguimos discutindo educação e, infelizmente, que em vários momentos que nós falamos sobre educação, os profissionais da educação não são escutados, não são questionados, não participam dessas construções. Já que o meu vereador, e com respeito, nós temos divergência nesse tema, mas estamos fazendo aqui da forma oportuna, e essa que é a Casa do Povo, ela tem que oportunizar esse tipo de debate, no alto nível, e assim nós manteremos. O vereador Scalco ele traz o artigo 64 da Lei de Diretrizes e Bases de 96 para justificar a sua emenda. Então, vamos à letra da Lei Darcy Ribeiro, do artigo 64, que diz o seguinte: a formação de profissionais de educação para administração, planejamento, inspeção, supervisão e orientação educacional para a educação básica será feita em cursos de graduação, em pedagogia ou em nível de pós-graduação, a critério da instituição de ensino, garantindo nesta formação a base nacional comum. Em nenhum momento na letra da lei, da LDB, ela estabelece a obrigatoriedade do curso de pedagogia ou do curso de especialização para equipes diretivas. Eu já citei inúmeros exemplos. Nós investimos no serviço público, na rede municipal de ensino, e sejamos sinceros nessa questão. E não vamos criar subterfúgios para dizer que os nossos diretores ou as nossas diretoras não têm boa formação. Nós ingressamos pelo magistério ou pelas licenciaturas. Ponto 1. Qualquer
colega professor pode se candidatar ao cargo de direção de escola, investindo no serviço público e tendo finalizado seu estágio probatório. Bom, nós entendemos que a formação continuada, e aí nós precisaríamos ir para a teoria. E aqui fala alguém que é historiador, estou concluindo a segunda graduação em pedagogia, sou especialista em história regional, em direito educacional, mestre em história da África e doutor em educação. Então falo por ser professor, mas também por ter formação. E eu afirmo com contundência, não é o curso de pedagogia ou uma especialização de 360 horas que vai capacitar esse diretor para fazer uma direção melhor. O que nós vamos precisar é de formação continuada, isso é fundamental. A todo tempo a legislação muda. Então nós precisaríamos de uma formação continuada para discutir legislação educacional, uma formação continuada para discutir a questão financeira das escolas e um apoio de um profissional para fazer prestação de conta. Porque perguntem para a Jaciara, lá do Laurindo Fórmulo, né, para a Ângela do Afonso Seco, né, para a Mariana do Atiliano Pinguelo e para as demais colegas professoras que estão aí, né, para a Karen do Firmino, para elas nos dizerem o problema e a demanda que é fazer a prestação de conta de uma escola, ou tantas outras demandas que não se resolverão. Eu sou acadêmico de pedagogia e entendo que a pedagogia é extremamente importante, mas pedagogia tem um componente curricular que vai tratar de gestão educacional, ou mais. Então, é importante sim. Agora, incluir a pedagogia como obrigatoriedade vai restringir um número significativo de colegas de estarem nas equipes diretivas. Bom, nós temos muitos colegas especialistas, que é o que está na emenda. A emenda do vereador, ela diz o seguinte: possuir o curso de graduação ou em nível de pós-graduação devidamente reconhecido pelo MEC. Eu tenho especialização em História Regional. O que essa especialização me auxilia objetivamente para ser um diretor melhor? Nada. Nada. Eu precisaria ter uma especialização específica em gestão educacional. E que, como eu disse, é a ponta do iceberg, porque os diretores precisam de formação permanente. E não só a formação permanente. Precisam de apoio, precisam de diálogo, precisam ser ouvidos e respeitados. Precisam que os projetos de escolas novas considerem quem conhece essas escolas, para que nós não fiquemos com escolas em apêndices durante anos. Precisa ter mais professor, o uniforme de inverno precisa chegar antes do verão. Precisa ter professor nomeado. Então, uma boa gestão se faz com isso. É por esses e outros motivos que nós, aqui, pelo diálogo e pela construção com os professores da rede, orientamos o voto não e defendemos sim formação e uma melhor gestão que se dá através de todos esses fatores que eu elenquei aqui. Obrigado, presidente. Obrigada. Peço a palavra. Vereadora Estela. Então, eu acho que o Lucas já fez uma ótima explanação sobre o assunto. Eu só vou colocar uma coisa para nós pensarmos. Eu não sei e não quero falar sem ter essa informação. Se algum de vocês busca conversar com as pessoas mais interessadas nos projetos, o projeto que vai ser votado. Se sim, vocês sabem que os professores, os diretores, que são os mais interessados, são contra essa emenda. E eu acho que cabe a nós, que representamos a população, ouvir a população. E eu acho que isso já é o básico. Eu acho que isso já parte de muita coisa. A presença dos diretores aqui, ela nos apresenta isso. Eles estão preocupados com o que nós estamos votando. E nós temos que votar em diálogo com a população interessada nos projetos, para isso não ser apenas um espaço nosso. Um espaço onde nós, vereadores, sentamos, olhamos e falamos uns para os outros e saímos daqui. Não, a gente tem que falar daqui por quem está lá fora, por quem não pode estar aqui, ocupando seu espaço de fala. Então, a partir disso, foi que nós entendemos a importância de debater esse projeto, de que não é um projeto simples,
que passa, sim, por nós e a gente não tem o dever de se ater. A gente se viu no dever de se ater devido a isso, devido à importância que isso tem para os nossos professores e diretores de escola. E tem mais uma questão. É muito difícil ser diretor de escola. A gente ouve a sobrecarga que eles sofrem, a gente ouve a quantidade de demanda que a comunidade tem, porque muitas vezes a direção da escola vai ser o norte para qualquer demanda social, psicológica, educacional. Então, é justamente estes profissionais que eu reforço o que eu disse antes, fazem com que a escola continue acontecendo, com que a escola continue de pé, com que os professores continuem conseguindo dar as suas aulas da melhor forma possível. Não existe escola sem diretor. E se nós aprovarmos essa emenda, pelo que a gente pôde ouvir, e eu acho que a gente tem que fazer isso, a gente tem que estar dispostos a ouvir, pelo que a gente pôde ouvir, não vai ter. Não vai ter gente disposta a ser da direção de escola. E daí, vereador Schalco, como é que nós vamos resolver? Tu vai ir lá? Tu vai ser o diretor? Não vai. Então, a gente tem que, de fato, se preocupar em ter as direções representadas, ouvidas e dispostas a atuar e fazer o que elas tanto fazem pela nossa educação. Muito obrigado. Obrigada. Peço a palavra, senhor presidente. Vereador D'Ambrós. Senhora presidenta, nobres colegas, primeiro quero dizer que eu conheço pouco a lei e também não sou historiador. Mas o nosso colega Schalco, ele fala em qualificar o ensino público. Olha, eu fui presidente CPM por muitos anos da escola dos meus filhos. Eu quero dizer o significado da sua emenda é desconsiderar que o diretor precisa ter, primeiro, conhecimento da sua região, amor às famílias, eu anotei aqui, se preocupar com a sociedade, doação, conhecimento. É a mesma coisa eu dizer que o secretário de urbanismo tem que ser arquiteto, ou tem que ser engenheiro. Eu não posso concordar que o diretor Wagner, por exemplo, do Tancredo Neves, que não tem formação em pedagogia, não seja um bom diretor. Então, a nossa bancada vai votar contra. Nós não podemos pensar que os números têm que andar sempre na frente de tudo na vida. Não é isso. Vejam que na Codeca nós tivemos no início da legislatura problemas aqui nessa legislatura. E que o nobre colega Felipe levantou uma tese importantíssima na época da máfia do lixo. Então não dá para nós acharmos que tudo é números. Não. Eu pego o Basílio Katchenko, aquela realidade do aeroporto, aquela comunidade. O próprio Rubem, a Zélia Rodrigues Furtado, tantas escolas. Tem que conhecer sua realidade. Tem que conhecer seu mundo, tem que saber. Tem que saber por que a família não está mandando o aluno na aula. Se tem alimento em casa. As questões sociais. Então, nossa bancada vai votar contra. Porque nós compreendemos, sim, mas eles já têm formação. Mas por que tem que ter uma formação específica? Olha, eu cito mais uma vez o Tancredo Neves como diretor Wagner. E aqui tem a Ângela, tem muitos conhecidos também aqui. O Tancredo Neves, o diretor, conhece a realidade do Portal da Maestra, do Canyon. Ele está lá com a comunidade pintando os muros. Ele está lá plantando flores. Ele está lá cuidando da vida daquelas famílias.
Então nós não podemos achar que a formação é tudo para ser diretor. Tem a questão humana, tem a questão social e tem a realidade local de cada escola. A realidade local de cada escola. Então, portanto, nós vamos votar contra. A bancada do PSB vai votar contra. Obrigado, senhor. Ninguém mais? Então, em votação, a emenda aditiva 1. Para declarar voto. Para declarar o voto, vereador Lucas. Então, eu acho que os pontos já estão bem nítidos para todos os colegas vereadores, né? A pauta é de extrema importância e, vereador D'Ambrós, me permita seguir na sua toada. De fato, o senhor citou exemplos de diretores que não têm pedagogia, e tem um dado aqui que eu acho que ele é bem emblemático para a gente tratar da pedagogia, né, da necessidade. A Comissão de Diretores fez um levantamento do total de 70 equipes diretivas que responderam. Então, nós temos 34 com pedagogia e 36 diretores de formação em outras áreas. De 126 direções dessas escolas, 37 em pedagogia, 89 em outras áreas. Talvez esses colegas, muitos até tenham especialização, mas o que eu dizia é de que muitas dessas especializações não são em gestão educacional. E a lei e a emenda, ela simplesmente nivela por pedagogia e especialização. Então, se nós queremos aqui falar de formação, e formação continuada tem que ser séria, permanente, e uma boa direção se coaduna com formação continuada e lastro da gestão, investimento, apoio, diálogo, material, não ter crise econômica, ter monitor para o AEE, etc, etc. O senhor puxou a brasa para o seu assado lá na Zona Norte, eu vou puxar para a minha lá no Planalto. Nós temos a Olga, que é diretora do Guerino, tem a Gabriela Reginato, que é diretora do Alberto Pasqualini, né? Tem uma colega aqui do José de Alencar, tem a Carol do São Vítor. Várias dessas colegas não têm pedagogia e conhecem a realidade da comunidade. Vai trabalhar lá no São Vítor e trabalhar com quem mora na Chapa. Tem uma vice aqui do José de Alencar, que atende as crianças do Vitória, que atende as crianças do Coesp. Como Vila Lobos. Então é isso. Acho que está nítido a questão. Precisamos apoiar os diretores, defendemos formação continuada, por isso não a essa emenda. Para declarar voto. Para declarar o voto, vereadora Tatiane Frisso. Senhora presidenta, nobres pares, colegas vereadores, a todos que estão aqui acompanhando presencialmente, aos alunos que também estão nos honrando com a sua presença. Bom, eu quero dizer que, de fato, vereador Lucas, quando chegou esse projeto, a gente leu com muita atenção, conversou, discutiu, o senhor veio ao gabinete também para a gente falar a respeito desta emenda, mas tão importante quanto, vereador Lucas, e aí eu quero dar os parabéns aos diretores e vice-diretores que entraram em contato com esta vereadora, porque, de fato, às vezes chegam aqui projetos que a gente fica com muita dúvida, né? Parece que isso é o mais adequado, é o melhor, mas na prática, como é que isso vai funcionar? E eu conversei nesse feriado com alguns diretores que me ligaram para colocar a situação deles, como funciona na prática, e a partir disso confesso que hoje me sinto mais segura, né? Eu quero parabenizar o vereador Scalco, porque acho que essa preocupação da gente qualificar cada vez mais as direções, ela é muito válida, ela é pertinente. E como falou aqui o colega Lucas, a gente precisa, sim, pensar em formas de qualificar cada vez mais as direções escolares. Mas aí veio o questionamento. Até que ponto exigir o curso de pedagogia vai, de fato, na prática, melhorar e qualificar as direções? E aí a gente tem diretores que são diretores há anos, que têm ampla experiência, que estão diariamente convivendo com os problemas, verificando que não vão poder concorrer. E aí eu me pergunto, a gente vai ter, aprovando este projeto, a gente vai ter a garantia de que lá na frente nós teremos as pessoas, as equipes diretivas qualificadas, nós teremos um número mínimo de diretores? Ou a gente está excluindo do processo pessoas que têm experiência, que talvez não tenham essa formação, mas que têm experiência na prática e podem e já fazem um bom trabalho? Então, com isso, eu quero deixar essa reflexão e, novamente, agradecer
e dizer que vocês, quando tem um projeto de interesse de vocês, entrem em contato com os vereadores, deem os seus argumentos, porque é isso que faz com que a gente chegue aqui com mais segurança no voto. Então, vou acompanhar o colega Lucas Carenato e acho que sim, a gente precisa fazer discussões sobre a qualificação, mas sem excluir hoje quem já faz um excelente trabalho e não poderá concorrer se esse projeto passar. Era isso, muito obrigada. Para declarar o voto, vereador Scalco, queremos agradecer e registrar aqui a presença da escola Esther Benvenuti, professora Bruna Reck, muito obrigada pela presença. Obrigado. Senhora presidente, quando eu propus essa emenda, eu só queria trazer ela para que a legislação de Caxias ficasse atualizada conforme a legislação nacional. Eu entendo que buscar a qualificação tem que ser uma meta de governo. Então, tem que estar na política de governo municipal. Se a gente nota que uma legislação federal está acima da legislação municipal, isso quer dizer que nós temos muito a avançar em Caxias do Sul ainda. Entendo que as professoras que estão aqui, elas desempenham da melhor forma possível, e as diretoras também, a sua função. Conversei já com algumas até no corredor, expliquei que o meu posicionamento no meu projeto não é para atingir ninguém, mas é para tentar melhorar a qualidade da gestão escolar em Caxias do Sul, que eu acho que isso aí tem que ser aprimorado, sim. A gente sabe que muitos têm curso já de especialização na área e tudo mais, e eu acho importante essa contínua evolução. Só que, também, de certa maneira, quando eu peço informações também para a secretária de Educação, ela me passa que de 80% a 90% tem a qualificação em Caxias. Isso me deixa também muito feliz. Saber que praticamente 80% a 90% do grupo de professores e diretores estão qualificados para assumir as funções que deles é exigida. Vou declarar voto, presidente. Mas eu não gosto desse discurso que leva para o lado pessoal, o lado sentimental, porque a gente tem que falar aqui de metas para a educação. A gente tem que falar aqui e melhorar a qualidade de gestão das nossas escolas. Isso é importante. Quando usam artifícios baixos para poder justificar, eu acho errado. Tu nunca vai contratar um almirante de navio sem qualificação para conduzir um navio. E a educação é um grande navio que a gente precisa levar, porque é o futuro da nossa nação. Então, não é nada pessoal contra professores, contra quem faz a gestão das escolas, mas eu acho que tem que ser uma política municipal de progresso. A gente tem que cada vez melhorar mais a qualificação dos nossos professores e a dos diretores das nossas escolas. Muito obrigado. Declarar voto, presidente. Para declarar o voto, vereador Marcon. Senhora presidente, caros colegas, eu vou de encontro ao que o vereador Scalco falou. Eu acho que essa emenda ela visa qualificar a questão de gestão das escolas. Como dito antes pelo Scalco, a gente só quer qualificar. A vereadora Tati comentou que para ser diretor de escola não deveria então ter pedagogia ou pós-graduação, mas a vereadora Tati é que nem ser fisioterapeuta. A gente tem que se especializar para a gente melhorar. Tem um monte de gente que sabe fazer fisioterapia sem nunca ter feito o curso. Mas, de qualquer forma, se nós incentivarmos este acréscimo de qualidade, ele vai ter. Como o vereador Scalco falou, de 80% a 90% tem essa qualificação. Aí a vereadora Estela mencionou, se essa emenda passar, quem é que vai ser diretor de escola? Poxa, será que entre 80% e 90% não tem capacidade, então? Não tem capacidade, é só os 10% que não tem capacidade. Aqui é inegável que existem advogados que nunca cursaram um curso de direito, que são ótimos advogados, professores de educação física que nunca cursaram a faculdade, são ótimos. Mas, meu Deus, será que não vale a pena a gente qualificar? Esse é o ponto, vereador Fantinel. Qualificar a direção das escolas para que nós possamos ter um resultado melhor na questão de aprendizado, de gestão. Só visa isso a emenda. E volto a dizer, a gente está se adequando a uma lei maior que já existe. Então, nós vamos votar para não ter qualificação na questão da direção. Meninas, bom dia, tudo bem? Para declarar o voto. A gente está discutindo aqui, cada um tem a sua opinião, eu estou dando a minha, tá bom? Muito obrigado. Então é isso, senhora presidente. Para concluir, senhora presidente, então, meu ponto de vista é: tudo que eu puder fazer ao longo do meu mandato para qualificar o ensino, nenhum grito, nenhum tipo de vaia, nem nada vai me movimentar na direção contrária, porque eu fui eleito para tentar melhorar as coisas, não para ficar me curvando a gritos. Obrigado.
Para declarar o voto, vereador Fiuza. Bom dia, senhora presidente, senhoras e senhores vereadores. Na verdade, os professores de Caxias do Sul e servidores não precisam nem de aplausos e nem de méritos, porque uma vez falava que a maioria dos servidores de Caxias do Sul são extremamente qualificados. A maioria possui pós-graduação e cada vez mais a gente observa o quanto esses servidores têm sido dedicados. Gostaria muito de discutir aqui na educação a situação de vulnerabilidade de muitas famílias, de não ter muitas vezes as vagas para ensino fundamental, para as nossas crianças. Mas o que me preocupa, vereador Schalco, e parabenizo por esta emenda, é de poder pensar que a pedagogia, a gestão, enfim, a qualificação, ela é extremamente importante, mas no sentido de fazer com que exija uma execução, é mais do que o conhecimento técnico, é a humanização, é saber se essa pessoa, mesmo tendo a qualificação, ela vai querer abraçar essa causa de ser diretor, porque é muito compromisso, é muita incomodação, me perdoe a expressão, é muita dificuldade, e nós precisamos saber na ponta se de repente nós não vamos estar, de uma certa forma, fazendo com que muitas pessoas que gostariam e têm o desejo, de uma certa forma, de ser um diretor, obtendo esta situação de qualificação, ele não irá recuar. A minha preocupação, na verdade, hoje é essa. Mas, volto a reforçar, nós temos aqui a qualificação de muitos servidores que têm pós-graduação, que têm o entendimento e qualificação técnica para assumir esse posto. Neste momento, eu estarei votando não a esta emenda por a preocupação de daqui a pouco nós não termos aí pessoas que realmente tenham essa humanização para tocar então adiante essas diretorias. Muito obrigado. Obrigada. Para declarar o voto, vereador Fantinel. Obrigado, senhora presidente. Bom, eu não ia me manifestar, mas eu acho que quem vota tem o dever de se manifestar. E o que eu queria dizer é o seguinte, eu vou fazer uma analogia aqui muito simples, porque o que eu vejo muitas vezes nos discursos aqui no microfone é pessoas vangloriando uma classe ou fazendo deméritos. E aqui não é a questão. Aqui ninguém está dizendo que não tem condições, que não tem capacidade ou que tem capacidade de sobra. Eu vou falar do que eu entendo, do meu conhecimento, que vem do ramo da construção civil. Um pedreiro, muitas vezes, quando eu tinha empresa, ele entendia quase mais que o próprio engenheiro. Tá? Porém, ele não podia assinar um projeto. Ele não pode assumir o compromisso que o engenheiro assume. Então, nós não podemos simplesmente desprezar o engenheiro porque o pedreiro entende mais do que o engenheiro. Então, aqui é uma questão técnica, aqui não é uma questão de dizer eu sou contra o professor, eu sou a favor, eu sou... Não, isso aí é política. Aqui a gente tem que discutir a técnica. Aí falaram aqui do secretário. O secretário João Eis, então, teria que ser arquiteto. Se a gente fosse olhar por uma linha correta, o cargo que ele ocupa deveria ser arquiteto. Deveria ser arquiteto. Por isso que eu sou contra esses carguinhos aí políticos. O cara tem que ser técnico. Para assumir um cargo, ele tem que ser técnico. Então, como o vereador Schalco, e aqui não tem nada a dizer eu apoio esse, aquele ou aquele outro, aqui é uma questão técnica, né? Como o senhor mesmo disse, é uma lei federal que já diz que isso é necessário, deve ter um motivo. Hoje nós temos, infelizmente, eu não estou dizendo que é a questão de Caxias, né? Mas numa boa parte do Brasil, que as crianças estão na terceira série e não sabem nem ler e escrever ainda. O que é que está faltando, de repente? Será que não está faltando um pouco mais de especialização? Então, por este motivo, né? Por este motivo, eu votarei a favor. Presidenta. Obrigada. Para declarar o voto, vereador Rafael. Bom. Vai. Bom, confesso, presidente, que eu não ia me manifestar, né? Mas, vereador, colega Fantinel, hoje a nossa educação, e que bom que ela é eleita, né, a equipe diretiva de forma democrática, a população que participa, os alunos, pais, né, os próprios professores, com fiscalização do poder público. E eu quero dizer uma coisa assim, independente se existem diretores que são filiados a partidos políticos, mais de direita ou mais de esquerda,
Eu acho, Silvana, que na história de Caxias, acho que poucos casos de diretores que não souberam administrar uma escola. Esse dia nós tivemos uma homenagem aqui, eu falei da escola lá do... do Marianinha de Queiroz. Eu conheci essa escola há pouco tempo atrás, 10 anos atrás, e hoje aquela escola tem área de lazer. Giuseppe Garibaldi, escola que eu estudei, em diversas escolas, porque cada gestão fez a sua parte de forma democrática. Vereador, eu sou professor. Se eu for numa sala de aula, por melhor que eu queira ser professor, não basta eu ser um bom professor, basta a gente ter incentivo do governo federal, do governo municipal, do governo estadual. Né? Nós estamos vivendo um teto de gastos que não permite mais investimento em educação. Aliás, quantas crianças não têm sequer a tecnologia necessária para poder estudar? Então, não vamos culpar os professores por causa do analfabetismo que nós estamos vivendo. Porque culpar os professores ou culpar a equipe diretiva, eu acho que isso aí não é correto. Eu vou votar não. Eu não estou usando a política, vereador. Vereador, o senhor foi eleito sem qualificação para ser vereador. Eu fui eleito, não existe um diploma. Não existe um diploma, eu tenho que ter um curso para ser vereador. Não existe um curso, como não existe um curso para ser prefeito, não existe um curso para ser governador. Tu se candidata de forma democrática e tu te elege. É isso que nós estamos votando, vereador. Então eu vou votar não essa emenda aí. Obrigado, presidente. Obrigada por declarar o voto, vereador Felipe. Senhora presidente, senhores vereadores, essa questão final, vereador Rafael, nós já tivemos um governo técnico em Caxias. Tivemos um grande governo técnico em Caxias. Né? Que tinha menos técnicos que os governos anteriores, inclusive, né? Comprovado aqui no telão. Então, o discurso, né, de técnico é muito fácil. Tem que realmente ter a capacidade técnica de fazer, né? E capacidade política junto com o técnico. Então, esse é o sonho. Com relação ao tema específico, vereador Scal, quero lhe cumprimentar porque o simples fato de o senhor propor a emenda já valeu pelo debate. Já valeu pelo debate. A sua situação de colocar essa pauta em debate foi importante para analisar que é preciso que o governo se comprometa a fazer essa qualificação, a aumentar essa qualificação, a incentivar que isso aconteça, ao mesmo tempo que nós não podemos, né, deixar que as escolas fiquem sem essas pessoas que têm a capacidade, que têm o desejo de assumir a direção das escolas. Então, são duas coisas muito... Né, uma linha muito tênue nesse momento da gente simplesmente dizer assim, ó, não queremos mais, a partir de daqui a pouquinho não vai ter quem assuma. E aí nós vamos perder diretores muito bons, como é o caso de um professor de educação física lá da Zona Norte, que faz um trabalho que é exemplo para a cidade inteira. Então, nesse momento, eu lhe cumprimento, vereador Scalco, pela capacidade de enfrentar o debate, de colocar a discussão, porque acaba comprometendo com que o governo pense isso de forma efetiva, e também nos faça pensar que nós não podemos perder ótimos diretores e diretoras que hoje comandam suas escolas. Então, nesse momento, eu acredito que essa mudança ela acarretaria em prejuízo para a comunidade escolar. Se bem pensada para o futuro, eu tenho certeza que é extremamente importante. Então, por isso, nesse momento, votarei não. Obrigada. Vereadora Marissol. Presidente, colegas, todos que nos visitam, as profs, DIRES, os estudantes que estão aqui com a gente. Bom, eu gosto de pensar aqui que a nossa forma de definir, de votar, ela tem que ser pela clareza das nossas ideias, por aquilo que a gente acredita e pela forma como a gente entende. Então, antes de declarar meu voto, queria dizer que, por exemplo, nessa emenda anterior, de uma forma muito rápida, porque o assunto é o mesmo, o meu entendimento é de que os diretores, a quem eu respeito profundamente, tem a sua representação, né, nessas decisões e por isso achei que não seria necessário. No entanto, nesse caso, da forma como vem essa emenda que a gente está discutindo agora, para mim ela não é clara. E eu acho que é isso que a gente precisa discutir. Venho na mesma linha do vereador Felipe quando diz que esse é um assunto importantíssimo que a gente debata. Eu acho que, tenho certeza, na verdade, que os diretores vêm discutindo isso há bastante tempo, porque há outros municípios, por exemplo, que estão exigindo especialização em gestão escolar, quem sabe. Então, a gente sabe que vocês estão discutindo isso direto, né? Falando muito sobre o assunto. Então, acho importantíssimo que a gente discuta. Mas, para mim, um projeto precisa, ou qualquer texto que a gente venha a debater, ele precisa estar claro. E eu, até agora, não consigo entender se exige a pedagogia e qualquer curso em nível de especialização
ou se é uma especialização que tenha relação com a pedagogia. Então, por essa dúvida, eu ainda não consigo me sentir confortável para um voto favorável. Então, nesse momento, o meu voto é contrário a essa emenda, mas elogiando pela discussão, que eu sei que é uma discussão de vocês, e quero reforçar, eu também estou à disposição para essas conversas. Eu busquei diretores, eu busquei professores que são mais próximos, mas eu não recebi essa solicitação de vocês. Então, conversem comigo também, que educação é um tema que eu tenho um carinho imenso. Nem o vereador Lucas veio conversar comigo no gabinete, né, vereador? Puxa vida! Então, fiquem à vontade, porque eu tenho muito interesse em ouvir vocês, porque qualquer decisão minha é baseada nesse tipo de argumentação. Obrigada. Em votação, a emenda aditiva 1 de 2022. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos. Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. A emenda aditiva 1 foi rejeitada por maioria, com votos contrários o vereador Camilles, vereador Clóvis Xuxa, vereadora Estela, vereador Felipe, vereador Fiuza, vereadora Gladys, vereador Lucas, vereadora Marisol, vereador Rafael, vereador Renato Oliveira, vereador Daniel Luz, vereadora Tatiane Frisso, vereador Zé D'Ambrós, e a ausência do vereador Adriano Bressan, vereador Bortola, vereador Velocino Eze e vereador Wagner Petrini. Em discussão, o projeto de lei número 108 de 2022. Encerrada a discussão, em votação o projeto de lei número 108 de 2022. Solicito aos vereadores e vereadores que registrem seus votos. O vereador Lucas, vota? Vota sim. Vereadora Estela? Vereador Sandro Fantinel? Vota sim. Vereador Adriano Bressan? Não sei, não estou vendo, Adriano. Encerrado o registro dos votos. Encerrada a votação. O projeto de lei número 108 de 2022 foi aprovado por unanimidade, com a ausência do vereador Bressan, vereador Estela e vereador Wagner Petrini. Obrigada a presença das diretoras do Sindserv que estiveram acompanhando aqui a votação. Em discussão única e votação, o requerimento número 49 de 2022, de autoria coletiva, que requer a realização de homenagem aos 50 anos da Escola Municipal de Ensino Fundamental Firmino Ferronato. Com a palavra, um dos autores para a leitura do requerimento. Senhora Presidenta, senhoras vereadoras e senhores vereadores, os vereadores e as vereadoras que o presente subscrevem, observadas as disposições regimentais, propõem a homenagem de 50 anos à Escola Municipal de Ensino Fundamental Firmino Ferronato, a ser realizada no dia 21 de setembro de 2022. A Escola de Ensino Fundamental Firmino Ferronato localiza-se na zona urbana do município de Caxias do Sul.
A rua Orlindo José Caselani, número 192, loteamento Jardim Shopping, no bairro Charqueadas. Iniciou suas atividades em 5 de junho de 51, conforme artigo 1º do Decreto 89, de 5 de outubro de 51, quando foi criada a Escola Exalada José de Anchieta. A denominação homenageava o apóstolo do Brasil, padre que participou da missão jesuíta. Era uma escola do interior muito pequena. Funcionava em um prédio de madeira com apenas uma sala de aula, sem banheiro, e era atendida por um único professor. Senhora Presidenta... Por gentileza. Os alunos eram, em sua maioria, filhos de trabalhadores do matadouro do bairro que produziu um charque. Em 1969, foi instalada no lugar do matadouro a Fundição Rio Branco. Essa metalúrgica ainda em funcionamento atraiu novos moradores e, a partir daí, surgiu a necessidade de uma escola maior e com infraestrutura melhorada. Com o passar do tempo, o bairro foi ficando populoso e o número de alunos foi aumentando. Em 27 de julho de 72, pelo item 21 do artigo 1º do Decreto 3439, a escola passou a se denominar Escola Padre José de Anchieta. Em 93 é autorizada a ter direção de forma a aperfeiçoar a gestão escolar. A partir daí cria-se o CPM, Círculo de Pais e Mestres. Em 94, pela lei de denominação número 4.200, de 5 de dezembro de 94, a escola passou a se chamar Escola Municipal de Primeiro Grau Incompleto Firmino Ferronato. Instala-se nas proximidades da escola uma subestação de energia com distribuição de fio de alta tensão e, além disso, o tráfego de veículos na via em frente à escola intensifica-se, gerando-se preocupações relacionadas à segurança do público escolar. Em 2000, a mobilização da comunidade por meio do orçamento participativo, a Escola Municipal de Ensino Fundamental Firmino Ferronato é contemplada com um novo prédio, com localização próxima anterior e com uma estrutura aprimorada. Em 2013, o prédio foi aprimorado, dispondo de mais 2 salas de aula. Isso possibilitou que, no ano seguinte, em 2014, a educação infantil para crianças de 5 anos passasse a ser ofertada. Em 2015, inaugurou-se a quadra esportiva coberta e o laboratório de informática educativa. Atualmente, a escola dispõe de salas específicas para direção, coordenação pedagógica, secretaria, cozinha, refeitório, AEE, biblioteca, educação física, apoio pedagógico e depósito. Conta com 10 salas de aula. Banheiros para feminino, masculino para professores e alunos. Banheiros para PNE, independentes, parquinho, horta, quadra esportiva, cobertura, etc. A escola encontra-se em bom estado de conservação. Obras e manutenção são realizadas frequentemente para garantir isso. Funciona do 1º ao 9º ano em 2 turnos. Conta com um quadro de quase 50 docentes, 2 secretárias, 6 funcionários e a direção. Ainda tem cuidadores que auxiliam estudantes com necessidades especiais. A escola incentiva a banda marcial e as atividades complementares em parceria com a mantenedora. Possui CPM, Grêmio Estudantil, coordenação pedagógica, apoio pedagógico, sala de recursos, laboratório de informática. Fazem parte da comunidade escolar alunos que moram no mesmo loteamento, bairro adjacentes. Trata-se de uma escola pública de porte médio e que prioriza a educação de qualidade. Os profissionais que nela atuam demonstram preocupação com a formação social e humana dos estudantes, com ações voltadas para o desenvolvimento das potencialidades. É nesse compromisso com a educação de qualidade, com escolas que possam acolher nossas crianças e professores valorizados, que queremos contar com os nobres pares para prestar nossa homenagem à Escola Municipal de Ensino Fundamental Firmino Ferronato. Caxias do Sul, 31 de agosto, 147 da colonização, 132 da emancipação política. Assinam esse requerimento o vereador proponente Lucas Carenhato, o vereador Alexandre Bortoluz, Clóvis de Oliveira, Estela Balardim, Camiles, Gladys Frisso, D'Ambrós, Juliano Valim, Renato Oliveira e Wagner Petrini. Era isso, senhora presidenta. Muito obrigada. Eu passo a presidência para a vereadora Tatiane Frisso. Em discussão. Encerrada a discussão, em votação. Solicito às vereadoras e vereadores que registrem seus votos.
Vereador Scalco vota sim. Será que eu chamo a Gladys, a Estela, esse pessoal todo ou não? Encerrado o registro dos votos, encerrada a votação. O requerimento número 49/2022 foi aprovado com votos favoráveis do vereador Bortola, vereador Camilles, vereador Clóvis Xuxa, Felipe Gremelmaier, vereador Fiuza, vereador Juliano Valim, vereador Lucas Carinato, vereadora Marisol Santos, vereador Maurício Marcon, Olmir Cadori, Rafael Bueno, Renato Oliveira, Ricardo Daneluz, Sandro Fantinel, Scalco, vereador Wagner Petrini e vereador Zé D'Ambros. Com a ausência dos vereadores, vereadora Estela Balardim, vereadora Gladys Frisso e vereador Velocino Ues. E vereador Adriano Bressan. Em primeira discussão, o projeto de lei complementar número 26/2022, contido no processo número 143/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera e acresce dispositivos à Lei Complementar número 581, de 8 de maio de 2019, que regula o parcelamento de créditos tributários ou não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, bem como o número de parcelas e o valor mínimo de cada prestação. Relator, vereador Olmir Cadori. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Referente ao processo número 143/2022, projeto de lei complementar número 26/2022. Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo. Parecer favorável ao projeto de lei complementar número 26/2022, contido no processo número 143/2022. Introito. O dierno nessa comissão para análise e parecer, o projeto de lei complementar acima emendado, de autoria do Poder Executivo, que altera e acresce dispositivo à lei complementar número 581, de 8 de maio de 2019, que regula o parcelamento de créditos tributários ou não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, bem como o número de parcelas e o valor mínimo de cada prestação. Na sua inaugural de motivação, refere o autor que a alteração proposta visa oportunizar aos contribuintes que forem autuados pelas multas previstas na Lei nº 6.810/2007, que disciplina o parcelamento do solo para fins urbanos e regularização fundiária, o que fracionamento das suas dívidas em até 60 vezes até as inscrições em dívida ativa. Explicita que atualmente a lei que disciplina o parcelamento dos créditos tributários ou não tributários, inscritos ou não em dívida ativa, é a lei complementar número 581/2019. Pondera que tal diploma viabiliza somente o parcelamento das multas decorrentes da lei número 6.810/2007, após sua inscrição em dívida ativa, em até 60 vezes, no termo do artigo 1º, parágrafo 2º e 3º. Reporta ocorrer, entretanto, que a Secretaria Municipal de Urbanismo, SMU, e a Secretaria da Receita Municipal, SM, recebem sistemáticos pedidos de parcelamento antecipado, uma vez que todos os trâmites para inscrição em dívida ativa, como aguardar o decurso do prazo recursal dos contribuintes, retomar os processos, certificar o trânsito em julgado e encaminhar para inscrição em dívida ativa, podem levar meses. Considera que tal situação gera incômodo para as contribuintes e acarreta prejuízo financeiro para o município, que deixa de receber os valores antecipadamente e tem o custo relacionado aos processos inerentes à inscrições dos débitos em dívida ativa. Forma derradeira. A nota compreensão de lavra justificatória
expressado em: entende-se, pois, que o que se propõe não acarreta impacto financeiro, uma vez que o município antecipará o recebimento dos créditos não tributários em menos parcela, como houvesse inscrição dos valores em dívida ativa. Indagados os préstimos da Comissão de Constituição e Justiça e Legislação, manifestou-se aquela douta autorização pela constitucionalidade do PLC. Fundamentação: fase de mérito e legalidade. Em síntese, o PLC acresce o inciso 4º ao parágrafo 2º do artigo 1º da Lei Complementar número 581/2019, dispondo que, dentre os créditos tributários e não tributários inscritos em dívida ativa ou não, junto à Fazenda Municipal, da administração direta ou indireta, poderão ser parcelados também os segundos créditos, antes de sua inscrição em dívida ativa. Decorrente de multas aplicativas com fundamento na Lei Complementar número 6.810, de 20 de setembro de 2007, em até 60 parcelas. Forma reta no que cingido ao controle orçamentário e ao compêndio legislatório de regência, a proposição, via de regra, acende lobrigado amparo no Códice de Retivo. Na forma instrutória, o exame legislativo vem acrescido de conteúdo documental constante nos processos administrativos número 2022-27778 e número 22-8050-005-930/9. No expediente, juntados estão as informações orçamentárias número 1140/2022, data de 2/8/2022, folha 11, e subscrita pela Diretoria do Orçamento Municipal, referindo em transcrição parcial que, em análise ao constante do processo, entende-se que a alteração da legislação proposta não caracteriza a renúncia de receita, descrita no parágrafo 1º do artigo 4º da Lei de Responsabilidade Fiscal. Assim, não há necessidade legal de que o presente projeto seja acompanhado de estimativa de impacto orçamentário e financeiro. Ao contínuo, forma sequencial, passou a integrar o elenco documental da proposição, em caráter complementar. A informação orçamentária número 12/2022, datada de 8/9/2022, enviada pelo Poder Executivo através da plataforma oficial e subscrita pela Secretaria Municipal de Gestão e Finanças, com conteúdo que vai parcialmente transcrito como segue. A alteração legal proposta ao sentido de ampliar o número de parcelas que o contribuinte pode financiar seus débitos junto à Fazenda Municipal não reduz a previsão de ingresso de receitas para o exercício de 2022. Conclui, observando que a alteração da legislação vigente terá como efeito a ampliação da receita prevista. Por sua vez, dispõe o próprio projeto de lei, no seu artigo 3º, acerca da integração das novéis modificações legislativas textuais da Lei número 581/2019 aos diplomas orçamentários de regência antes referidos. Assim, as leis municipais número 8.664/2021, PPA 8.705/2021, LDO e 8.745/2021, LOA. Nesta senda, no que é inerente à Constituição Federal, ante aos documentos juntados, tem-se que a matéria está respaldada no artigo 30, inciso 1º da Carta Magna, combinado por analogia com as disposições do artigo 150, parágrafo 6º e artigo 155-A, concessão de parcelamento na forma e condição estabelecidos em lei específica. Também, e não obstante não acarretar a proposição impacto orçamentário e diminuição de receita estimada, e muito menos renúncia de receita, nos expressos termos do autor, mas acautelada está a proposição na forma do seu artigo 3º, ao prover a inclusão do projeto no plano plurianual e demais leis de regência orçamentária, pois legislação esparsa na forma do parágrafo 1º, artigo 67 desse diploma da raiz. Nesse sentido, também leciona a possibilidade do artigo 141 da Constituição Estadual do Rio Grande do Sul, concessão de benefícios fiscais, bem como dilação de prazo de pagamento de tributo mediante autorização legislativa. No que é respeitante à lei orgânica do município, se alumia a licenciar a perquisição do autor nos artigos 38, inciso 1º e 3º, artigo 61, inciso 1º, artigo 67, inciso 4º e artigo 94, inciso 1º e 15º,
combinados com o artigo 116, dilação de prazo de pagamento de tributos mediante autorização legislativa, no que deva submeter o disciplinamento preconizado da Lei de Responsabilidade Fiscal, Lei Complementar número 101/2000, a matéria também entrevê fazer-se pautada nos ditames daquele compêndio, não se vislumbrando de respeito e não se alumiando transgressão. Ocorre que dito parcelamento, nos expressos termos, lavras e documentos do autor, inaugural e informações orçamentárias número 1140/2022 e número 12, dito está que a PLC não acarreta impacto orçamentário financeiro, não caracteriza a renúncia de receita e não reduz a previsão de ingresso de receita para 2022, no que deveria lubrigar a desnecessidade de submissão do exame aos regramentos postos nos artigos 11 e 14, esse último nos incisos 1º e 2º do diploma fiscal. Por terminativo, na seara da legislação infraconstitucional, tem-se por bispado que a matéria não alumia incongruência respeitante à Lei Federal número 4.320/1964, Estatuto e normas dos orçamentos dos municípios. Esse faz posta com alinhamento ao Código Tributário Nacional, Lei número 5.172/1963, no artigo 151, inciso 6º, 155A, caput, parágrafo 1º e 2º. Conclusão. Dispositiva. Destarte. Esta Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo, por seus integrantes, manifesta-se no viés conclusivo com opino favorável ao projeto de lei complementar número 26/2022, contido no processo número 143/2022, remetendo ao soberano plenário dessa Casa a sua deliberação. É o parecer, salvo o melhor juízo. Caxias do Sul, 5 de setembro de 2022, 147 da colonização e 132 da emancipação política. Assina esse parecer, eu, relator presidente, Ulbir Cadori, vereador Felipe Gremelmaier, vereador Maurício Scalco, vereador Camiles e vereador Velocino Wes. Era isso, senhora presidente. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, o projeto de decreto legislativo número 12/2022, contido no processo número 158/2022, de autoria do vereador Lucas Carinato, que concede o título de cidadã caxiense a Ilma Irmã Celsa Zucco. Contém substitutivo. Relator vereador Zé D'Ambros. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Pois não, senhora presidente Tatiane Frisso. Pela legalidade do projeto de decreto legislativo 12/2022, contido no processo número 158/2022, contém substitutivo 1/2022. O presente projeto de decreto legislativo é de autoria coletiva e objetiva conceder o título de cidadão caxiense a Ilma, Irmã Celsa Zucco. A matéria encontra previsão da Lei Orgânica Municipal, artigo 62, inciso 19, que dispõe ser de competência privativa da Câmara Municipal a concessão de título de cidadão caxiense mediante a propositura de decreto legislativo. Ainda nesse sentido, o artigo 142, inciso 2, do requerimento interno determina que o projeto de decreto legislativo é a proposição destinada à deliberação do plenário sobre matérias de caráter político-administrativo, de feitos externos, constituindo-se como tal a concessão de títulos honoríficos ou de outras honrarias. A iniciativa do decreto legislativo, conforme regulamenta o regimento interno, no artigo 144, caberá a qualquer vereador, bancada ou comissão, salvo disposição em contrário. Completam os requisitos necessários na iniciativa de projeto de decreto legislativo que concede títulos honoríficos os previstos no regimento interno, artigo 214, parágrafo único, que exige a subscrição de 1/3 dos membros da Câmara Municipal.
e o acompanhamento de circunstanciada biografia da pessoa que se deseja homenagear. Encerrando, cabe a ressalva de que esta matéria exige quórum de maioria qualificada, ou seja, o voto de 2/3 dos membros da Câmara Municipal para sua aprovação, consoante dispõe o artigo 62 da Lei Orgânica do Município. Face ao exposto, esta comissão, por seus integrantes, com base nos dispositivos legais citados, opina pela legalidade do substitutivo 1/2022 ao projeto de decreto legislativo proposto, cabendo ao plenário avaliar o merecimento da tal homenagem. Salvo melhor juízo. Este é o parecer. Caxias do Sul, 1º de setembro de 2022, 147 anos da colonização e 132 anos de emancipação política. Assinam Velocino Ex, Estela Balardim, Felipe Gememair, Marisol Santos e Maurício Scalco. Era isso, senhora presidente. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Em primeira discussão, projeto de lei número 118/2022, contido no processo 162/2022, de autoria do Poder Executivo, que altera, acresce e revoga dispositivos da Lei número 5.364, de 11 de abril de 2000, que cria o Programa Municipal de Recuperação e Manutenção da Fertilidade dos Solos de Propriedade Familiar Rural Caxiense. Relator, vereador Daneluz. Com a palavra, o relator para a leitura do parecer. Senhora presidente, o parecer é favorável ao projeto de lei número 118 de 2022, contido no processo número 162 de 2022. Parecer favorável ao projeto de lei número 118 de 2022, contido no processo número 162 de 2022. Recebe esta comissão para análise e parecer o projeto de lei emendado de autoria do Poder Executivo que altera e revoga dispositivos da Lei número 5.364, de 11 de abril de 2000, que cria o Programa Municipal de Recuperação e Manutenção da Fertilidade dos Solos na Propriedade Familiar Rural Caxiense. Aduz o autor que, atualmente, a frota de máquinas agrícolas do município encontram-se com idade avançada, média acima de 12 anos, havendo tratores adquiridos entre os anos de 2004 e 2018. Deste modo, as constantes manutenções das máquinas e implementos agrícolas acabam atrasando os atendimentos, bem como causando acúmulos de solicitações. Sendo assim, com as alterações da redação da lei, será assegurado efetivo atendimento a todas as comunidades rurais do nosso município, tendo em vista a possibilidade de contratação de serviço de maquinário agrícola através de chamamento público. Cabe salientar ainda que a Comissão de Constituição, Justiça e Legislação manifestou-se seu parecer pela constitucionalidade e legalidade da matéria, bem como a Comissão de Desenvolvimento Econômico, Fiscalização, Controle Orçamentário e Turismo emitiu parecer favorável ao mérito que acabe. Face ao exposto, a Comissão da Agricultura, Agroindústria, Pecuária e Cooperativismo, por seus integrantes, por entender que a proposição visa auxiliar a comunidade rural de nosso município, manifesta-se de forma favorável ao projeto de lei em análise. É o parecer Caxias do Sul, 6 de setembro de 2022, 147 anos da colonização, 132 da emancipação política. Assinam o parecer a presidente da comissão, Gladys Frisso, vereadores Lucas Carenhato, Sandro Fantinel, Ricardo Daneluz e Velocino Ex. Era isso, presidente. Em primeira discussão, encerrada a primeira discussão. Encerrada a ordem do dia.